Este programa é livre para todos os públicos. Que bom mais um dia eu me encontrar com você. E me encontrar com você na palavra, nesse lugar onde Deus caminha conosco e nós caminhamos com Deus, onde Deus fala conosco. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que alegria poder experimentar a graça de Deus derramada em nossos corações, na força do Espírito Santo, a partir da palavra. Palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que coloca a nossa vida em ordem e nos faz colocar em ordem tudo aquilo que estivesse na desordem. Então, deixa a palavra de Deus tocar no seu coração no dia de hoje. Vamos suplicar o Espírito Santo para ele nos conduzir e nos guiar no estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de estudo bíblico. Isso mesmo, todos os dias a gente faz isso aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A gente pega o nosso caderno, pega a Sagrada Escritura para a gente dar sequência no nosso estudo. Estamos estudando Romanos, capítulo 11, os versículos do 13 ao 24. É o texto que nós vamos estudar hoje. Colher a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco, entender como praticar essa palavra. Então, Romanos, capítulo 11, versículos de 13 a 24. Vamos ouvir, vamos ler a palavra de Deus? A vós, vindos do paganismo, eu digo, enquanto eu for apóstolo dos pagãos, honrarei o meu ministério, na esperança de despertar ciúme nos da minha raça e assim salvar alguns deles. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida? Será uma passagem da morte para a vida. Aliás, se as primícias são santas, a massa toda também é santa. E se a raiz é santa, os ramos também são santos. Se alguns ramos foram cortados e tu, oliveira silvestre, foste enxertada no lugar deles e assim te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te gabes à custa dos ramos cortados. Se, no entanto, cederes à vanglória, toma consciência de que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás, alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Bem, esses ramos foram cortados por causa de sua incredulidade, mas tu é pela fé que estás firme. Portanto, não te ensoberbeças, antes teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Repara na bondade e na severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, bondade, contanto que perseveres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E eles, se deixarem de ser incrédulos, serão enxertados. Deus é bastante poderoso para enxertá-los de novo. Pois se tu foste cortado da oliveira silvestre, à qual pertencias por natureza, e se contrariamente à natureza foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais eles serão enxertados em sua própria oliveira, a qual pertencem por natureza. Veja a analogia que o apóstolo Paulo faz no texto de hoje. É um convite a uma atenção que nós devemos dar ao nosso caminho de fé, a nossa adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está falando assim, não é? Nessa analogia da raiz, nessa analogia da oliveira cultivada e da oliveira silvestre? Paulo está mostrando o processo, não é? A natureza do povo de Israel está vinculada à oliveira cultivada, ao Messias, a Cristo. Porém, eles não acreditaram, e aqueles que não acreditaram foram cortados. Aqueles que não acreditaram foram cortados, foram tirados da raiz. E foram enxertados
aqueles que eram oliveira silvestre, os pagãos, foram enxertados na raiz. Mas o que estava acontecendo? Os pagãos estavam num estado de soberba, de vanglória, diante do povo judeu. Diante do povo judeu, eles estavam provocando situações, se vangloriando por eles terem aceitado a Jesus Cristo, e o povo judeu está fora daquele contexto, e Paulo está avisando para eles, cuidado, da mesma maneira que eles foram cortados, se vocês acharem que vocês não dependem da raiz, se vocês acharem que tudo é e depende de vocês, vocês também vão ser cortados, vão ser lançados fora. E aí ele vai mostrar a graça de Deus, que é impressionante. Ele vai mostrar, falando de natureza, né? Aqueles que pertencem à natureza da oliveira cultivada, ou seja, ao povo de Israel, a raça, foram cortados e milagrosamente aquilo que não era da natureza dessa oliveira é enxertado lá. Mas aqueles que também foram cortados, se voltarem a acreditar, se tiverem fé, se aceitarem Jesus Cristo, serão enxertados de novo. E o apóstolo vai dizer uma coisa interessante aqui, no versículo 15. Se o afastamento deles foi reconciliação para o mundo, o que não será a sua acolhida será uma passagem da morte para a vida. Que palavra! E isso quer provocar a nós algo, a comprometermos-nos em orar pela salvação do povo de Israel. A gente tem que rezar pelo povo de Israel, sabia? Eu vivi uma experiência uma vez, e aí eu quero testemunhá-la para vocês. A gente fez um movimento de unidade, né? Uma reunião, né? De oração entre os cristãos, e veio um pastor da Argentina e ele testemunhou como que ele tinha entrado nesse movimento de ecumenismo, de unidade. Ele dizia que ele foi até um supermercado no início do pastoreio dele, fazer compras, e quando ele chegou lá, naquele afã, naquele desejo de evangelizar, ele começou a conversar com uma pessoa que estava à frente dele na fila, e ele começou a falar de Jesus Cristo. E aí aquele homem que estava à frente dele ali na fila, ele era um judeu, e aí ele disse que deu aquela risadinha que eu imagino que era exatamente isso que estava acontecendo com os pagãos em relação aos judeus. Ele deu aquela risadinha e falou, o Messias veio para você e quem o acolheu fomos nós. E aí aquele judeu olhou para ele com muita humildade e falou assim, olha, eu já li o Antigo e o Novo Testamento muitas vezes. E sabe o que mais me impressiona? Lá diz que quando o Messias viesse, ele viria para unir, e vocês se dividem a cada novo dia. E eu fico confuso. O pastor calou a boca, ficou vermelho, pagou a conta, ele entrou no carro e ele falou que chorou 2 horas na presença do Senhor. Pelo orgulho dele, pela vaidade dele, mas também pela divisão entre os cristãos. E a partir daquele dia, ele começou a trabalhar pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja. O que Paulo está dizendo era isso, os pagãos se ensoberbeciam olhando para Israel, que é da natureza da oliveira cultivada, e não aceitou Jesus Cristo na fé. Mas ao mesmo tempo o apóstolo está dizendo, cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade. Se você for ler a vida dos santos, você nunca vai ver um santo arrogando-se a si mesmo, dizendo que ele é santo. Ele vai sempre considerar-se o mais pecador sobre a face da terra. Porque aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo, vivem a palavra, experimentam a palavra, experimentam a total nulidade diante da grandiosidade e da majestade de Deus. Tudo é graça na nossa vida. Nós não podemos deixar a soberba, o orgulho, a vaidade tomar o nosso coração. E nós não podemos olhar para aqueles que aparentemente estão perdidos, talvez na sua casa, amigos seus, pessoas na sociedade, e olhar assim, eu estou salvo, e eles estão condenados. Não. A salvação, ela é obra de Deus. E ela deve ser para nós motivo de muita humildade, para que cada vez mais a força de salvação de Deus alcance o nosso coração. E quando nós vemos um pecador inveterado que não se converte, quando nós olhamos para o povo de Israel, que tem o Messias como aquele que faz parte, aquele que é a raiz, é a oliveira cultivada, plantada pelo Pai na humanidade para a nossa salvação, nós temos que rezar e desejar como Paulo, que eles encontrem o Salvador que é Jesus Cristo, porque, como diz o apóstolo, será uma passagem da morte para a vida. O mundo vai ser abençoado, nós vamos ser abençoados. Então,
Fique atento, fique atenta à sua vivência, fique atento, fique atenta, não se deixe orgulhar, não se ache perfeito, não se ache santo, desconfie de si mesmo, isso é um segredo de santidade. Tudo é graça, tudo é graça, é bênção de Deus. Qual é a mensagem de hoje? Eu vou escrever aqui no meu caderno, tudo é graça e independe de mim. Eu preciso estar enxertado na oliveira, que é Cristo, e dele receber a seiva do Espírito Santo, que me conduzirá sempre no caminho da salvação. Tudo é graça, não esqueça disso, tudo é graça. Praticamente, colocar em prática, o que é a prática dessa palavra? A primeira coisa, pedir a Deus o dom da humildade, ser humilde, renunciar a toda vanglória, orgulho, soberba e entender que tudo vem dele, é por ele e para ele. E depois eu quero convidar você a rezar pelos pecadores, pela conversão dos pecadores e também pelo povo judeu, para que eles encontrem Jesus, o Messias. Vamos rezar? Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença nessa hora, pedindo o auxílio da sua graça, pedindo, Senhor Deus, que o nosso coração esteja cada vez mais ligado ao seu, a nossa vida esteja mais ligada à sua, tudo aquilo que nós vivermos e formos experimentar, seja na força da sua graça. Tudo é graça, tudo é bênção, tudo vem de ti e é para ti. E eu renuncio agora em teu nome a todo orgulho, vaidade, soberba, vanglória, porque a glória é do Senhor. Se eu conseguir avançar em alguma coisa, é obra do Senhor, não é obra minha. Que eu tenha essa consciência, que os meus irmãos tenham essa consciência. E eu quero hoje, unida à oração de tantas pessoas que estão rezando comigo, fazendo o estudo bíblico, pedir pela conversão dos pecadores e pelo povo judeu. Que eles sejam alcançados pela misericórdia e pela salvação do Messias Jesus Cristo e eles possam encontrar cada vez mais nele o retorno para aquilo que é a raiz, aquilo que é a natureza, aquilo que é a oliveira trabalhada, cultivada, que é o próprio Senhor. Muito obrigado por nós sermos alcançados pela sua graça, obrigado por fazer acontecer na nossa vida uma obra tão maravilhosa que é a sua salvação. Eu e você, juntos, em oração, podemos participar desse mistério, dessa economia da salvação, mas também participar da salvação de muitas pessoas pela nossa oração. Eu quero desafiar você a nunca deixar de rezar pela conversão dos pecadores e também pelo povo judeu. Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.